O clássico foi no sábado, mas como todo jogo desse tamanho, as discussões elas parecem não terminar. Acho que tem algumas coisas muito claras que aconteceu antes, durante e depois do clássico, que a gente precisa encaminhar algumas discussões. Ficou muito claro para mim e também para muita gente que o fator preço de ingresso afastou pessoas do jogo. Eu sei que é começo de temporada, eu sei que é mês de janeiro, já discuti muito sobre essa situação, sei da realidade do Estado. Não acho absurdo um preço de R$ 50 num clássico, nem no futebol, mas quando a gente põe as condições em que o jogo acontece, né? Por exemplo, o torcedor do CRB e do CSA tiveram uma sequência de jogos, né, com o torcedor do CRB tendo menos jogos, obviamente, porque só tinha feito em Maceió o jogo com o Vitória, e o torcedor do CSA já tendo outras 3 partidas já realizadas, na verdade 4, né? 4 partidas já realizadas seguidamente. Então, para esse torcedor que não é sócio e que pegou essa maratona, não tenha dúvida de que é pesado. De que é pesado. Eu sei que o torcedor está muito chateado com essa questão de preço, mas eu insisto. Para um clássico, eu não vejo um absurdo de você ter R$ 50 como valor do ingresso. Eu acho que as condições do Estado e as condições do estádio, elas dificultam para o torcedor com esse preço. Mas o futebol é algo que não é barato. Não é barato. A melhor alternativa, e não sou eu que vou dizer isso para cada pessoa, tem uma situação financeira, uma situação, uma condição diferente, mas a grande vantagem é você ser sócio. Acho que falta aos clubes, aos dirigentes, serem o mais didático possível e falar com o seu torcedor da forma que ele possa convencer o torcedor de que o melhor caminho é o sócio. Para quem vai a todos os jogos. Então, você tem a condição de ir para as partidas, você vai buscar no sócio essa economia que você pode fazer. Agora, nesse cenário de um torcedor do CSA vir de 4 jogos seguidos nas 2 últimas semanas, com jogos domingo e quarta, sábado e terça, não é um ambiente simples para você comprar ingresso.
Ainda mais quando vem o ingresso nesse valor de 50 conto, R$ 50. Então, isso e a condição do estádio tirou o torcedor do jogo. Acrescentaria também o temor da violência. Embora há um temor do que pode acontecer, mas no jogo em si, nada. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Ou alguma coisa que causou um grande problema, né? Nos bairros, em outros cantos, na saída, na chegada, enfim. Louve-se o planejamento feito pela segurança, os órgãos de segurança do Estado, notadamente da Polícia Militar, que fez um trabalho, eu diria, exemplar. Pode aqui ou ali ter um problema, uma dificuldade, alguém reclamou, mas efetivamente o trabalho da Polícia Militar foi excepcional nesse jogo entre CRB e CSA. Dentro de campo, nós tivemos um clássico quente, com rivalidades, com algumas situações que eu discordo, com algumas coisas que eu acho que são ruins para o futebol, mas que estão no bojo do clássico. No aquecimento, nós tivemos desentendimento entre integrantes das comissões técnicas, no aquecimento dos jogadores. Antes de começar o jogo, teve outro entreveiro entre alguns jogadores do CSA, notadamente jogadores de reservas que estavam se deslocando para o banco, com um diretor do Clube de Regatas Brasil. Durante o jogo, teve aquela discussão, aquele empurra-empurra entre Anselmo Ramon e Betão. O Márcio Oliveira deu um cartão amarelo para cada um e aquietou, né, a situação. E depois do jogo, teve a comemoração da vitória do torcedor do CSA, a comemoração da vitória do CSA com o seu torcedor, dos jogadores com os seus torcedores, e o incidente de o Nicola ter sido flagrado pisando um simulacro, né? A gente pode dizer assim, que é uma imitação de uma tampa de um caixão. Aquilo é feito com papelão, aí você cola um negócio, pinta, desenha, enfim. Mas que é uma tampa de caixão que tem um desenho com as cores do CRB. Aí tem um escudo do CRB. Isso é o mais comum que você vê em clássicos. Torcida do CRB leva uma tampa de um caixão, simulando uma tampa de caixão para o jogo contra o Asa. Torcida do Asa tem a mesma coisa do CRB. No lado do CRB tinha a mesma coisa com o escudo e com a, as cores do CSA, numa imitação de uma tampa de caixão. No lado do CSA também tinha. E eu, sinceramente, tenho discutido e até conversado com torcedores de que eu entendo que isso tem muito mimimi na atitude do Nicola. Muito mimimi. Isso acontece em cada final de jogo, em cada decisão de título.
E eu sinceramente, eu até conversando com um torcedor do CRB, disse que eu cobraria, inclusive, uma punição, e acho que o CSA deveria ter uma punição para o Nicola, se, por exemplo, o Nicola tivesse pisado uma camisa do CRB, por exemplo. Se ele tivesse pisado, chutado uma bandeira do CRB. Mas na hora que a gente entender que o Nicola está pisando no escudo do CRB, num desenho de uma tampa de um caixão, a gente precisa se tratar, porque a nossa sociedade está doente. Há muito mimimi nas redes sociais. Há muitas situações colocadas em redes sociais. E as pessoas se doem absolutamente por tudo. Por tudo. Eu lembro de situações de Júlio César com Didira, de Neto Baiano, só para citar alguns nomes. Aconteceria o que com essas pessoas hoje, com essa, com esse crescimento dessa coisa de redes sociais, que as pessoas são pautadas e são orientadas e fazem alguma coisa como se tivesse doutrinar o que as pessoas devem ou não fazer. Ali é paixão pura, né? Ali é paixão pura. Eu sei que existe uma linha muito tênue entre algo que um jogador faz e entre ser uma coisa de rivalidade e desbancar para a violência. Isso também é uma reação dessa sociedade atual. Mas eu acho que o mimimi é muito grande. Vou repetir para ficar muito claro. Se o Nicola pisa, chuta, rasga uma camisa do CRB, se o Nicola pisa, joga no fosso, desrespeita uma bandeira do clube, a punição tem que vir do CSA. Ele precisa ser cobrado pelo próprio CSA. A Miriam chegar e dizer, Nicola, isso não deve ser feito. Você vai ser punido porque você desrespeita uma instituição. Então, a gente vai punir você no salário, vamos te dar uma multa, porque você desrespeitou a instituição Clube de Regatas Brasil. Acho que isso devia partir do CSA. Mas, por estar comemorando com o seu torcedor uma vitória e pisar ou chutar um simulacro, um pedaço de papelão, imitando a tampa de um caixão, é encerrar o futebol, é acabar com a rivalidade. Isso não simboliza que o jogador desrespeitou, pisou no escudo do CRB num desenho de uma tampa de caixão. Vamos parar com isso, gente.